comentar com vocês neste vídeo sobre essa partida entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, que terminou com um empate entre as duas equipes. Um resultado, na minha opinião, bastante injusto para o São Paulo, em virtude do que foi a partida do Tricolor do Morumbi em relação ao que foi a partida do Corinthians e também em relação ao que foi a organização tática de uma equipe, a equipe da casa, bizarra, como sempre, e também a organização tática da equipe do São Paulo, na minha opinião, bastante interessante. Muito interessante mesmo, a maneira como o São Paulo conseguiu assim, mandar no jogo do começo até o final. Né? Variou um pouquinho o grau desse mando, né? Mas se assenhorou completamente ali da Neoquímica Arena, jogou extremamente confortável, como eu não me lembro, gente, sinceramente não me lembro, de nenhum outro momento na história desse estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, em que o São Paulo conseguiu jogar com tanta propriedade, né? Jogando como se estivesse dentro de casa, reverteu completamente ali o mando diante dos torcedores adversários. O São Paulo se comportou de uma maneira bem interessante, assumindo o tempo inteiro o protagonismo, trabalhando grande parte do jogo ali no campo de defesa do Timão, né? Então eu acho que o Corinthians hoje escapou sim de uma derrota por causa daquilo que fez, evidentemente, dentro de campo, e mais, meus amigos, por causa daquilo que também foi feito pela arbitragem. É isso mesmo, a arbitragem. Precisamos e devemos falar da arbitragem vagabunda que aconteceu hoje na Neoquímica Arena. Arbitragens vagabundas têm acontecido muito no Campeonato Brasileiro, aconteceu lá em Fortaleza, né? Também, e o árbitro, né, recebeu o prêmio de apitar o jogo do Flamengo e fez besteira de novo, né? E hoje a gente teve também vagabundagem em campo da parte da arbitragem deste confronto entre Corinthians e São Paulo. Tocar nesse assunto aí, antes disso, só falar para você que este vídeo aqui tem o patrocínio da OneXBet para você que curte uma aposta esportiva. Eu estou falando para você aqui de uma casa de aposta que é uma das gigantes mundiais aí, bookmaker, né, gente? Uma casa de aposta muito importante, extremamente confiável, que trata de fato você como um consumidor e não apenas como um mero apostador qualquer. Essa dica, evidentemente, é para quem curte uma aposta esportiva, deixando claro que a aposta não é parada para amador, né? Então vamos sempre com cautela, com objetividade, mas se você de fato curte uma aposta esportiva, não há razão para você não se inscrever, não se cadastrar na OneXBet, que é uma das melhores, né? De quebra, você dá uma força aqui pro canal. Então se você não conhece, use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Mas ao se cadastrar, use o código promocional OneXJosa, que é para dar uma força aqui no canal, né? Para avisar para eles que chegou lá no canal, lá na casa de aposta, por quê? Porque o Josa Novales deu a dica para você. E aí eles vão continuar a patrocinar aqui este trabalho. Tá bom, gente? Então, fechando parênteses e falando então deste jogo que terminou 1-1 com o São Paulo dominando do começo ao final, né? E o Corinthians não conseguia sair da pressão e não conseguia, assim, exercer pressão sobre o São Paulo. Algo muito interessante que o Corinthians consegue muito facilmente colocar pressão para cima dos seus adversários na Neoquímica, independente de ter uma equipe muito boa ou não. Às vezes essa pressão não é das melhores, às vezes essa pressão nem sempre redunda em gols, mas em regra sempre o Corinthians consegue exercer uma pressão sobre o adversário. Nem isto hoje fez a equipe da casa em relação ao São Paulo. O que a gente viu em campo foi um Corinthians completamente desorganizado. As transições são muito mal feitas, né? Então você percebe, por exemplo, que quando o jogador porta essa bola e faz a ultrapassagem para o campo de ataque, você tem, por exemplo, dois jogadores passeando pelo mesmo espaço do campo e você não tem outros jogadores em outros espaços do campo. Reparem nisso aí. Reparem alguns momentos ali do jogo, dos melhores momentos, que você vai perceber esse tipo de coisa. O meio de campo também é extremamente fragmentado e, evidentemente, que o time do Corinthians é muito bom do ponto de vista dos seus valores individuais. A meu ver, até melhor do que a equipe do São Paulo. O problema, na verdade, é que essa equipe não tem um treinador que consiga organizar os jogadores ali numa equipe. Então o Corinthians hoje é fruto da cabeça ultrapassada, né, do seu treinador, que é o Vanderlei, o professor Luxemburgo, né? É mais um jogo do Corinthians até agora que não conseguiu vencer. O Luxemburgo ainda não venceu sob o comando do Corinthians, né? E olhando para a maneira como a equipe se comporta em campo, a gente percebe claramente que a situação está complicada e o professor não deve ter vida longa ali no Corinthians se continuar desse jeito, né? Uma equipe muito mal organizada, tentava executar pressão, tentava sair do seu campo de defesa, mas não conseguia. Tentava pressionar o São Paulo na saída de bola, mas se perdia. Via de regra, o São Paulo conseguia furar essa marcação aí, e aí ganhava superioridade numérica ali no bloco médio, né? A gente percebia que o São Paulo também chegava muito forte ali, com muita gente no campo de ataque. Só que o São Paulo teve a maior posse de bola na maior parte do tempo. O São Paulo foi o dono da posse de bola. Do começo ao final, o São Paulo trabalhou mais ou menos, quase o tempo inteiro, na verdade, ali, no seu campo de ataque, né? E principalmente na maior parte do tempo desse domínio aí, ali no último terço, ali naqueles arredores da área, tentando penetrar, tentando entrar ali
na área do Corinthians. Curioso porque esse time do São Paulo, a gente olha para essa equipe em outras partidas, a gente percebe que é uma equipe bem configurada para o contragolpe, né, para jogo de velocidade, né, que cai muito bem com o jogo do contragolpe. Hoje o São Paulo trabalhou com uma posse de bola no campo de defesa do Corinthians e o fez até de forma bastante interessante e só não conseguiu fazer mais gols porque o São Paulo tem ali no ataque um jogador que está muito mal, que é o Luciano, e aí o Dorival tá pisando na bola nesse sentido aí, de bancar tanto um jogador como esse. Cara, ele voltou, cara, ele jogou com o Luciano, o Caleri acha que não foi mal, o Caleri não é um jogador brilhante, é um jogador oportunista, agora a bola tem que chegar mais arredondada para ele ali. O problema é o seguinte, quando você tem um jogador como o Luciano ali, ocupando aquele espaço ali que também é do Caleri, né, o jogador que porta essa bola do São Paulo não vai ter o Caleri para fazer esse passe, vai ter o Caleri e o Luciano. E muitas vezes essa bola vai para o Luciano, a preocupação é passar essa bola para o Luciano. A maneira como o Luciano se comporta naquele terço final também, ele pede muito mais essa bola, até pela maneira como ele joga, como ele volta, como ele se aproxima e tudo mais, só que ele acaba estragando tudo. Acho que ele está numa fase ruim e faria muito bem para o São Paulo que o Luciano hoje fosse ali sentar um pouquinho no banco de reservas. O Dorival tem que pensar nessa possibilidade aí. O Luciano não está rendendo, não tem sentido dele ser mantido na equipe como titular neste momento. Ah, mas vai colocar quem, meu amigo? O técnico é para isso, né? Para dar um jeito, né? O fato é que tem um jogador que não está rendendo, não tem necessidade nenhuma de continuar com esse jogador na equipe. Então o São Paulo está com um problema justamente para fazer gols. Agora, o São Paulo está muito organizado, né? E não é somente organizado do ponto de vista de quando trabalha no campo de ataque, é também no campo de defesa e mesmo essas transições para um campo e para outro, tanto essa ultrapassagem para o campo de ataque como também a recomposição ali defensiva, tem se mostrado muito mais eficientes do que em outros momentos. Então a gente está falando aqui do São Paulo que evidentemente não está conseguindo vencer, os dois últimos jogos não foram de vitórias, aí não está conseguindo ter resultados aí tão expressivos, mas essa equipe do São Paulo está sim conseguindo apresentar uma evolução interessante. Então a gente está vendo aí detalhes aí, sinais sutis de que São Paulo pode sim ser uma equipe organizada e hoje poder perfeitamente ter vencido esse jogo. O São Paulo evidentemente tem alguns jogadores que não ajudam, né? Também o Caio é um jogador que hoje não foi mal, tá? Mas às vezes ele peca em algumas questões muito simples. Às vezes ele também tem uma dificuldade para entender o momento de fazer essa ultrapassagem, né? Ele tem muita dificuldade também para recompor. E não é porque ele não corre. Correr é tudo que o Caio sabe fazer muito bem. É o timing da recomposição. Por que o jogador não entende isso, gente? A hora correta de voltar, a hora correta de fazer a ultrapassagem para o campo de ataque. É impressionante. Este é um problema do Caio e acho que vai ser um problema que não vai ser resolvido em virtude até de que isso já está com ele há muito tempo, né? Agora, o meio de campo do São Paulo está mandando muito bem porque... Assim, Gabriel Neves tem que ser titular dessa equipe, evidentemente, vai ser, para o Dorival certamente já é o titular dessa equipe. O Gabriel Neves, ele é impressionante, gente. O Gabriel Neves ele é um motorzinho, é um cara que coordena muito bem, é um cara que organiza muito bem, é um cara que dá, sobretudo, perfil para a equipe. Hoje, no primeiro tempo, quando teve algumas bolas ali, o Corinthians mandando a bola para a área ali, por elevação, escanteio e tudo mais, quem é que marcava ali quem é que marcava o Gil, né, jogador do Corinthians? Quem é que marcava o zagueiro do Corinthians, que é o melhor cabeceador da equipe do Timão? O Gabriel Neves. Você tá ligado? O Gil tem quase 2 metros e o Gabriel Neves tem 1,50m, 1,30m, 1,10m e tava marcando o Gil. Exatamente, gente. Porque a marcação, ela não... O jogador não vai ganhar necessariamente do outro no jogo aéreo apenas por ter um tamanho parecido com o dele. É claro que é sempre melhor que o jogador também possua um tamanho, uma boa altura para conseguir frustrar a tentativa do jogador da equipe adversária. Mas não é somente por isso. É também o tempo da bola, é a maneira como você se comporta, é a maneira como você provoca, é a maneira como você vai no corpo, entende? Vocês acham, por exemplo, que o Dorival Júnior, experiente como vai colocar um tampinha para marcar o Gil, assim, do nada? Ele é burro, por acaso? Burro ele não é. Entende? Então, na verdade, a marcação ali porque é um dos jogadores mais sóbrios dentro da equipe, né? Para todos os processos. E acho que a evolução de São Paulo também passa muito pela presença do Neves ali na equipe titular, né? Acho que ele tem que começar a bancar mais alguns outros garotos ali do time. Agora, o que a gente está vendo é o São Paulo, sim, que na minha opinião, dá para ter uma expectativa legal em relação a essa equipe. Hoje, se fosse torcedor do São Paulo, eu ficaria contente com o que eu vi da minha equipe dentro de campo, porque a equipe do São Paulo jogou para ganhar. Dominou o jogo, fez o primeiro tempo muito bom, fez 1-0, poderia ter feito o segundo gol, né? Poderia ter terminado ali com 2-0, 3-0 no primeiro tempo, ou 3-1 contando ali com a roubalheira do juiz. Na verdade é o seguinte, gente,
O Corinthians tem o que a ver com isso? Eu não estou dizendo que tem a ver com o Corinthians, estou falando que tem a ver com o árbitro, tá? O árbitro ali, ele agiu de uma maneira equivocada, né? Ele foi muito mal ali naquele gol anulado, não foi anulado, não foi para ser anulado aquele gol, né? O VAR também agiu de forma vagabunda, né? Nesse caso aí, o VAR foi vagabundo, o juiz foi vagabundo, porque aquele gol do São Paulo, evidentemente, ali do Calheri, foi um gol válido. Foi um toque ali e aquele toque não foi suficiente, por exemplo, para ele dar falta. É curioso, porque nesse toque que não foi suficiente para dar falta, ele achou, por exemplo, que a força ali no caso, a força ali foi excessiva, né? A força do jogador do Corinthians foi excessiva, né? Agora, é curioso isso, né? Então ali, por exemplo, ele achou que o jogador do São Paulo fez força demais naquela falta ali e a falta foi justa, ok? E aí ele pega e anula o gol do São Paulo. Aí depois tem o pênalti, né? Que o jogador do São Paulo praticamente encosta a mão, Rafinha, encosta a mão no jogador do Corinthians ali, e o jogador do Corinthians cai, acho até que caiu, não porque cavou, mas porque estava um pouco desequilibrado. Agora, não foi realmente para pênalti, né? No mínimo duvidoso, chama o VAR. Não, e vai lá e com toda a convicção do mundo, ele vai lá e marca o pênalti. Então o juiz agiu de forma vagabunda nesse jogo aí, esse árbitro aí, que eu não vou nem falar o nome desse infeliz, né? E aí atrapalhou completamente essa vitória do São Paulo. Então, na verdade, gente, era pro São Paulo ter vencido sim essa partida, era para ter vencido já no primeiro tempo e não venceu porque a arbitragem, que tá uma coisa séria, virou coisa de cadeia, de polícia mesmo, e esse árbitro deveria ter saído hoje do Morumbi preso, né, pelo que ele fez com o São Paulo, né? Uma equipe trabalha a semana inteira para ir para um clássico, para ir para um jogo, joga bem, faz seu papel dentro de campo, não é fácil a vida do São Paulo, não é tranquilo, o que o São Paulo passa não é coisa simples, não é parada para amador, entendeu? E aí vem um árbitro e atrapalha tudo. Que pelo amor de Deus, não dá para aceitar um negócio desse. E o que isso tem a ver com o Corinthians? Olha, meu irmão, eu não tô criticando o Corinthians, tô criticando o árbitro. Você tá entendendo? Porque o Corinthians tem o seu problema maior, que é a maneira como joga e precisa melhorar isso aí, evidentemente. Porque, agora, vai melhorar? Os sinais são complicados, a gente não vê essa evolução. E o que a gente vê é o Vanderlei Luxemburgo ali sendo o comandante desse banco de reservas. O Duílio procurou o problema, né? E o Corinthians, para se livrar desse problema, eu acho que não vai conseguir se livrar desses problemas apenas se livrando do professor, do Luxa. Só vai conseguir, provavelmente, lidar e resolver esses problemas quando se livrar do Duílio, esse oportunista que hoje ocupa o papel de presidente ali do Corinthians, né? Esse presidente incompetente aí, mas incompetente, que não tem, parece que não tem nada na cabeça. Ele trata o Corinthians como se fosse um brinquedinho dele, né? É um mimadinho que usa o Corinthians como se fosse um brinquedinho dele aí. Eu até tinha outra visão em relação, bom, deixa pra lá o que eu vou falar, agora é muito sério, deixa pra lá. O fato é que o Corinthians tem um problema muito maior para resolver, que é o problema de jogar melhor, porque senão vai ter problema nesse Campeonato Brasileiro. Entendeu? O Corinthians não tem tanto a ver com a arbitragem assim, não. Eu, pelo menos, acho que não tem. Agora, evidentemente que a arbitragem hoje foi vagabunda. E ela atrapalhou sim o São Paulo. Ela evitou sim a vitória do São Paulo. E o São Paulo só não venceu esse jogo por causa da arbitragem que tivemos hoje na Neoquímica Arena. De qualquer maneira, torcedor do São Paulo, a despeito dessa sacanagem que foi feita hoje com o Tricolor, eu diria pra você que pelo que a gente viu dentro de campo hoje, dá pra ter sim expectativas positivas em relação ao São Paulo para essa temporada de 2023, sob o comando do Dorival Júnior. É isso.